Salve meus amigos do canal Sou Mais Vasco News, hoje trazendo essa informação exclusiva aí com esse corte do Flávio Dias. Já conto com a sua colaboração, deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque ele vai falar de assuntos importantes relacionados à arbitragem, polêmica já marcada para o jogo do Vasco e também sobre a venda de Rayan. Segundo o jornalista Flávio Dias, o Vasco já encaminhou a venda de Rayan para o início de 2026, rapaziada. Então assiste o vídeo até o final e deixa o seu comentário, a sua opinião, que é muito importante aqui. Flávio, sabe o que eu acho que contribuiu ontem para a gente chegar e estar mais próximo de vencer eles? A gente tem um elenco, uma espinha dorsal, que foi montada lá em janeiro de 23. E essa espinha dorsal, ela já passou por vários vexames. Ela teve um ponto alto, que foi a semifinal da Copa do Brasil do ano passado. No mais, ela é uma espinha dorsal que é a espinha dorsal que levou meia dúzia deles, é a espinha dorsal que, sabe, brigou pelo rebaixamento no primeiro ano, ficou ali arrastado até a última rodada. E me parece, Flávio, que quando você começa a colocar jogador novo, que não carrega não está impregnado esse histórico. Eu vou te dar um exemplo de dois jogadores de ontem. Quando o Robert Renan pisa na bola e dá um drible de futebol de salão do meu tempo, agora é futsal, né? No Bruno Henrique, sendo o último homem, o Robert Renan, ele não carrega nada. Não tá carregando nada. Porque o Bruno Henrique contra o Vasco, ele se transforma, ele faz gol de tudo que é jeito, ele sabe. Então, assim, ó, o Cuesta jogou um Vasco e Flamengo para 70 mil pessoas como se estivesse jogando na Liga Belga, que é o que ele jogava lá, na Liga Belga. Então, eu acho que isso, Flávio, faz muita diferença. Quando você começa. O Rayan, ele tem cabeça de bater no Flamengo. Sim. Porque ele bateu muito no Flamengo na vida dele já. Muito, muito. O Rayan tem mais gol na Gávea do que a Volkswagen no pátio hoje em dia. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E você vai criando essa cultura. O Barros, ontem aconteceu um lance. Eu entendo o Coutinho. Eu talvez no lugar do Coutinho, talvez eu faria a mesma coisa ou não, mas eu não sei se vocês prestaram atenção numa coisa. O Rayan faz o gol e vai na torcida do Flamengo para tirar uma com a torcida do Flamengo. Por quê? Porque ele já tem o diabinho junto com ele para ir lá provocar. E nisso, o Coutinho meio que vai lá e começa a fazer que não, tenta segurar ele. Aí vem o outro diabinho que é o Barros. Não conseguiu. Aí vai o outro diabinho que é o Barros, que também tem o bichinho da confusão. Tem. Da base. Acostumado a bater neles, que na base eles apanham com força do Vasco. Aí os dois diabinhos vão lá pra torcida. Porque eles têm cabeça de bater no Flamengo. Eles não têm cabeça de apanhar do Flamengo. E hoje eu li, acho que foi o Toninho que botou no nosso grupo lá, ano que vem, com mais 3 titulares ou 2 titulares, gente, tem alguns caras assim que eu gosto de conversar que tem um bom entendimento de bola, membros do grupo. Um deles é o Gil. O Gil, a régua do Gil para time do Vasco é lá no céu. É lá no céu, porque o Gil é contemporâneo aí da idade do Flávio, acho que tem um pouquinho menos só, mas então ele viu muito time bom do Vasco, time, aquela década de 80, ele viveu como ninguém, sempre no Maracanã. E ontem ele vai lá e escreve no grupo assim, ó, olha, dos últimos anos foi o que eu fiquei mais próximo de ganhar. Eu digo, opa, o negócio tá andando. Como você falou, sabe? Então, boa noite, Cerdeira, boa noite a toda a nossa audiência. E eu acho que isso é fundamental. A cabeça de quem tem que bater neles e não apanhar. Eu acho que isso está mudando. E bom lembrar, para quem não lembra, o Rayan fez o mesmo no jogo do Fluminense. Vocês se lembram? Aquele jogo que a gente perdeu, ele também foi na torcida do Fluminense e meio que fez um gesto. O Coutinho ontem, ele estava na reta, porque ele bateu o escanteio. E eu entendo o Felipe Coutinho como um cara que não viveu isso tanto. O Coutinho, gente, tem menos jogos no Vasco do que o Piton. O Piton fez 150 jogos outro dia, o Coutinho fez 100. O Coutinho, ele é muito Vasco, ele é cria do Vasco, é o cara mais emblemático hoje desse time, porém, ele viveu pouco isso. Esses moleques não, como eu hoje mandei para um amigo meu, pessoal da Jaçaí, nosso Raimundo, eu mandei para ele, eu disse assim, Raimundo, você sabe o que é fundamental, e eu já disse uma vez, eu acho que isso tinha que estar no estatuto do Vasco, tinha que ser obrigatório 30% do time ter base. Você tem que ter o DNA do clube, cara, você tem que entender o que é jogar. Por isso que a gente ontem criticou o Matheus França.
O Matheus França ontem entrou no jogo, ele não entendeu o que é um Vasco Flamengo jogando do lado de cá. Agora, os outros jogadores, Puma já jogou muito. Já bateu, já levou porrada, já fez gol, jogou com disposição. Paulo Henrique, esses caras todos jogaram. O Cuesta e o Robert Renan, eu estou muito com o Jean. Me mostram, assim, uns caras que é pra gente parar e ver, cara, esses caras são bons jogadores. Porque eles nunca jogaram isso aqui. E jogaram como se fosse um na Liga Belga e outro na Liga Russa. Agora, o resto não, cara. O resto tá, sabe? Porque por mais que não entre estatística em campo, os caras se conversam, os caras leem. Oh, o Vasco nos últimos 20 jogos ganhou 2. Ih, o Vasco tomou de 6 ano passado. Ih, o Vasco... É chato, cara. Tem uma hora que dá para parar com isso. E eu acho que ontem foi meio que um emblema. Foi meio que uma cara que também tem uma coisa. A gente precisa entender qual é o grau de regularidade desse time. Porque a gente teve um discurso muito parecido no jogo com o Santos e fizemos 2 jogos de bosta, desculpe a expressão, contra a Juventude e contra a Corinthians. Então, se a gente joga bem contra o Flamengo, a gente precisa vencer o Bahia na quarta-feira. A gente precisa estar certo de vencer o Bahia, porque a gente está ali, ó. A zona está aqui e nós estamos aqui, ó, com o bumbum na zona. A gente precisa resolver isso. E para esse jogo, gente, a gente vai ter Tietê e Piton fora, estão fora, não jogam. A gente tem esse rapaz que, inclusive, botou hoje nas suas redes sociais um agradecimento. E olha só como é que é o discurso. O resultado não foi como esperávamos. Eles não pegaram qualquer time, eles pegaram o Flamengo. Então, quer dizer, a gente queria ganhar do Flamengo, né? Mas ele está bem, está dentro do protocolo, 5 dias, e ele volta contra o Cruzeiro, claro, se o Diniz quiser. Mas o Robert Renan não joga na próxima quarta-feira. Assim como o Ryan, que está fora, foi o craque do jogo ontem, arrebentou. E como a gente informou ontem no final do jogo, vocês devem ter visto essa cena já do Ryan quieto depois do jogo, olhando para a torcida do Vasco, olhando para o Maracanã, porque é quase certo que seja ou tenha sido o último Vasco e Flamengo do Ryan no Vasco nessa passagem dele. O Ryan está praticamente negociado com o futebol europeu. A informação que eu tive ontem à noite e que corri atrás hoje, é um jogador que dificilmente em janeiro emplacará no Vasco. Existem muitas propostas, sondagens, mas a tendência é que o Ryan vá para um gigante europeu. A gente não sabe ainda qual. Mas o Ryan é um jogador que atinge um número importantíssimo, é o sub-20 na Série A, com mais gols na temporada 2025, 11 gols. É um jogador de muita qualidade técnica e física, coisa que os estrangeiros olham muito. E aí talvez venha o grande pulo do gato. Há uma possibilidade de que esse jogador seja comprado pela multa, 40 milhões de euros. Ou pelo menos um pouco menos, mas também não sendo por 100%. O Vasco ficando com um pedaço do Ryan. E esse valor é um valor que vai ajudar muito em tudo que o Vasco está planejando para o ano que vem. Não tem como, né, Cerdeira? É como a gente fala com os nossos filhos. João Vitor Gobi, de São Paulo, ele apita muito mais jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele no Campeonato Brasileiro da Série A apenas apitou 3 jogos. Mirassol 2, Corinthians 1. Cruzeiro 2, Fortaleza 0 lá em Fortaleza. E Inter 2, Fortaleza 1. Ele foi 4º árbitro daquele jogo Vasco e Inter, lá da confusão do Léo Jardim. Ele estava nesse jogo. João Vitor Gobi, ele apitou um jogo do Bahia na Copa do Brasil esse ano, ganhando do Paysandu por 4-0. Mas isso não tem nada a ver com o que eu vou relatar aqui. Porque se tem uma coisa que eu tenho boa memória na minha cabeça,
é com quem arrebenta com a minha paciência. E esse cara arrebentou com a minha paciência no ano passado, porque ele foi responsável direto pela vitória do Bahia em cima do Vasco no ano passado na Fonte Nova. Pessoa que eu fosse esquecer de você, né, seu Gobi? Porque ele prejudicou o Vasco claramente com uma das expulsões mais inacreditáveis. E eu li hoje tudo sobre ele. Tudo! Todas as críticas feitas à época esculhambaram o seu Gobi. Ele expulsou o David, era ele o juiz, num lance absurdo, aos 14 minutos do segundo tempo. Foi fundamental para o Vasco perder aquele jogo. O Vasco jogava melhor que o Bahia e teve que segurar praticamente 30, 40 minutos com um homem a menos, jogando dentro da Fonte Nova, porque ele expulsou o David de uma maneira covarde, dizendo que o David tinha dado uma cotovelada e não deu. O David protegeu o lance. Eu lembro bem. Porra, um negócio assim, e ele diretamente ajudou no resultado. Porque o Bahia vencia por 1-0, o Vasco estava em cima, e a partir do momento em que o Vasco perdeu um jogador, o Bahia foi para dentro e acabou fazendo 2-0 com o Estupiã, no finalzinho, e o Paulo Henrique ainda fez um gol para o Vasco. Então esse árbitro, me desculpe, eu acho que é de uma insensibilidade, porque, gente, ele apitou ano passado um jogo Vasco e Bahia, onde ele foi criticado ao extremo. Será que ninguém tem Abre lá uma tela de computador, faz lá uma escalinha, esse cara aqui foi criticado, esse cara aqui não foi bem nesse jogo. É a mesma coisa de você botar o Klaus esse ano para apitar jogo do Vasco de novo. Me parece de uma falta de sensibilidade, Cerdeira, sabe? É uma coisa assim, é como eu falei na abertura aqui, é um elefante entrando numa loja de cristais na Rua do Ouvidor, cara. É alguém pensar, opa, peraí, pô, esse cara apitou Vasco e Bahia no passado, o mesmo jogo. Pô, e ele expulsou o David, pô, maior controvérsia. Não, mas ele expulsou bem, não, mas, porra, vai dar... Os caras lá do Atenção Vascaíno vão encher o saco.